Vou ver se ela consegue entrar. Vamos esperar mais um minutinho. Acho que agora ela conseguiu. Hoje está mais difícil de entrar. Vamos ver se ela pede agora. A gente consegue conectar com ela. Pronto, agora consegui. Agora sim. Ah, Ai, que demora! não é fácil, né? Nossa, nunca é. Mas que bom que deu certo. Obrigada, Simone. Desculpa a demora, desculpa o atraso, pessoal. Quem tá por aí, Tudo bem, Lígia? tudo ótimo, e você? Super obrigada por aceitar nosso convite para comemorar os 17 anos do nosso espaço. E a gente está tentando trazer um pouquinho de bem-estar, né? Diante do momento tão delicado que a gente está vivendo. A Lígia é formada em letras, né? E pós-graduada em tradução e interpretação. Ela também tem uma pós-graduação em yoga pela UFMU e o IEP. Lígia trabalhou 35 anos no mundo corporativo e filha de indianos. Segunda-feira foi a comemoração da luta pelos direitos da pessoa com deficiência, né, Lígia? E até em função disso a gente resolveu falar um pouquinho sobre ter filhos deficientes ou o trato com o deficiente. Fala um pouquinho para mim sobre esse dia, essa comemoração desse dia. Falo assim. Primeiro, eu queria agradecer aqui a oportunidade. Você está sempre linda, loira, maravilhosa. E sempre está fazendo um trabalho maravilhoso para a sua comunidade, para as pessoas que estão no seu entorno. É uma empreendedora de sucesso que tem 17 anos aí de salão, mas também transformou a vida de pessoas durante todo esse tempo. Tenho certeza que na sua jornada não só transformou as pessoas em loiras, tô brincando, mas também transformou aqueles que trabalham com você, porque afinal de contas, quando você tem uma empresa, tem funcionários, você também faz parte da vida deles e eles dependem de você. Então, isso é uma história de transformação, não só para as pessoas que usam daquilo que você oferece, né, o trabalho que você oferece, mas também aqueles que trabalham com você, como também transformou a vida de todas essas pessoas. Voltando aqui ao tema principal da pergunta, eu agradeço a oportunidade. Eu tenho trabalhado nesse assunto de pessoas com deficiência e inclusão de pessoas já desde quando eu trabalhava no mundo corporativo, numa empresa multinacional, onde em algum momento a empresa se viu obrigada a colocar pessoas com deficiência dentro do ambiente de trabalho, porque era lei, é uma lei antiga que existe, mas ainda não existia esse comportamento, essa inclusão. E naquele momento onde a gente foi fazer esse trabalho, eu entrei naquele grupo de voluntários que trabalhava como um task force separado, a parte do trabalho do dia a dia, para poder pensar como faríamos a inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho, e não por conta das pessoas com algum tipo de deficiência no trabalho, mas como aquelas pessoas que já estavam habituadas no ambiente de trabalho receberiam aqueles que viriam de fora com algum tipo de deficiência. E a gente teve que fazer um trabalho muito grande de conscientização, de como lidar com a pessoa, de como falar sem falar, como tratar como igual. E aí que a gente começou a se deparar como é difícil quando você não tem esse ambiente próprio. Não é apenas aquele que é incluído, mas aquele que vai incluir como recebê-lo. Isso hoje já está bem mais fácil, porque é um assunto que se fala a todo momento. Mas lá atrás, eu estou falando de talvez 25 anos atrás, 20 anos atrás, era uma coisa muito mais difícil, não era comum, né? E eu fui tive esse embate quando eu tive a minha filha, Lívia, que por algumas necessidades especiais precisava de ir para uma escola, porque eu trabalhava e tudo isso. E tive rejeição até por parte de algumas escolas que também não estavam preparadas para poder recebê-la, porque não tinham pessoas que estavam aptas para poder conduzir e nem eles sabiam como incluí-la dentro de uma sala de aula. Então foram aí as primeiras
os viés que eu comecei a descobrir na hora de perceber o que é inclusão, como tratar desse assunto. Eu tinha um assunto dentro de casa e a gente foi percebendo que isso é uma luta que já vem de bastante tempo. E, graças a Deus, hoje em dia está tendo muito mais, talvez menos do que a gente gostaria, mas, na verdade, existe. Existe e existe, mais do que tudo, uma conscientização por parte de todas as pessoas, como seres humanos mesmo, que integram as pessoas. Existe muita gente boa, como existe muita gente que ainda está muito distante disso, então não dá para generalizar que o conceito seja geral. Mas é um caminho muito bom que está sendo feito. Então, nessa estrada, eu abraço a causa, defendo e, aproveitando essa semana, justamente que segunda-feira foi esse Dia Nacional, tem um Instituto Simbora a Gente, que é uma entidade que a Lívia faz parte, com grupos de apoio, terapias, que faz inclusão entre os próprios jovens, para que eles tenham como discutir esses assuntos de uma forma de igual para igual, das dificuldades que eles têm, dificuldades de relacionamento, dificuldades de empregabilidade, tudo isso. Então, sempre que eu posso, eu participo dessas atividades do Simbora Gente, do Convida, que é um outro grupo de apoio que ajuda os pais para poder fazer a inclusão. Então, acho importante falar sobre isso também. Legal. E como foi para você, né, descobrir que a sua primeira filha era deficiente? Conta um pouquinho da história para nós, Ligiane. Claro. É assim, todo mundo que faz um plano, você imagina o plano perfeito, né? Você desenha daquele jeito que você sonha, com seus objetivos, do jeito que você gostaria que fosse. E aí, quando você tem uma surpresa que não é exatamente do jeito que você imaginou, você tem uma certa frustração. Então, foi muito dentro disso que não chegou a ser uma frustração, mas foi assim, a Lívia nasceu e logo de cara não deu para perceber que ela poderia ter qualquer tipo de deficiência. Foi ao longo do tempo que quando a gente viu que ela demorou para andar, demorou para sentar, para segurar o pescoço, ela tinha um atraso neuromotor que estava lento, mas estava indo, mas eu também fiz um pouco de vista grossa, né? Eu falei assim, não, deixa, vai acontecer, eu não quis muito encarar o assunto de frente, porque isso representaria também enfrentar um mundo que eu não conhecia e que eu não estava preparada e que não era aquilo que eu tinha desenhado. Então, foi depois de algum tempo que, acho que talvez 2 anos por aí, quando ela tinha uns 2 anos por aí, procurando um médico, que ele deu um chacoalhão e falou assim, escuta, você está perdendo tempo, porque se você não está fazendo nada para poder promover, dar ferramentas, dar recursos para que ela possa evoluir e ganhar esse tempo que pode estar perdido, que não foi identificada nenhuma síndrome especificamente do que ela tinha, mas era uma interrogação. E, Ela não e na, falava? Como que era? ela demorou muito para falar, para andar. Ela foi andar talvez com 2 anos e meio para 3, foi falar com 3 e pouco. Então ela apontava as coisas e a gente dava o que ela precisava. Então era sim e não com a cabeça, mas não chegava realmente a falar. E para mim estava bom, estava conveniente, né? O que eu fiz foi que na época de festinhas, comemorações, etc e tal, obviamente você compara com as mães, né, as minhas amigas que tinham filhos na mesma idade, e não tinha como não comparar. E eu falava sempre, ai, né, tem uma coisa errada. E com o tempo eu também fui me isolando, né, porque eu falei assim, não quero ver essa situação, isso dói um pouco, né, fere um pouco aquilo que você tem de expectativa, ou aquilo que você gostaria que fosse, e você fala, ai, tem alguma coisa errada, melhor deixa quieto, então melhor não sair de casa. Mas aí foi com esse chacoalhão que esse médico nos alertou e falou, não, vai atrás, porque pode ser que tenha uma solução boa para tudo isso e você pode recuperar esse tempo e que talvez se ela está defasada, quem sabe você consegue ganhar isso um pouco mais para frente. E foi assim que eu comecei a ir atrás de todos os recursos que eu podia. Então, era físio, fono, ludoterapia, terapia em grupo, terapia de criança, ecoterapia com cavalo. Enfim, tudo que me falavam, vai, faz, eu ia fazer, porque era uma forma de tentar resgatar. E aos poucos ela foi indo para frente. Esse mesmo médico falava assim, não sei se um dia ela vai conseguir segurar uma caneta e escrever. E quando de repente ela começou a escrever e foi para a escola e foi se adaptando, era uma escola normal,
mas que tinha um ensino especial, e aí eu tinha professores muito específicos que davam uma força mais intensa para ela, davam uma atenção, aí ela foi se desenvolvendo e aí as coisas foram progredindo. E como, e como você conseguiu, como você relaciona a sua possibilidade de fazer o yoga com a dificuldade que você teve com a Lívia? Assim, diante dessa situação onde ela tinha todas essas dificuldades, eu também comecei a encarar a situação como vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, porque é isso que tem que ser feito. E dentro disso, eu comecei a entender que não era exatamente aquilo que eu queria, mas era o ritmo dela. Era o tempo que ela precisava, era o ritmo que ela teria e não mais aquilo que eu tinha de expectativa. Então, em muitas situações onde a gente espera que os filhos, e não estou dizendo que seja a Lívia, porque ela é especial, mas o meu outro filho, Lucas, foi igual, e de repente com as pessoas com quem a gente convive, em geral, a gente sempre fica esperando que o outro faça alguma coisa. E o que dá frustração é justamente aquilo que você tem de expectativa em cima do outro, né? Não é exatamente o que ele fez, mas o que você espera que aquele fez, que pode estar não de acordo com aquilo que você imaginava. Então, com isso, eu acho que internalizei uma coisa importante, que é tipo, ela tem um ritmo dela, ela vai seguir o caminho dela, mas eu vou dar todos os recursos que eu puder para que ela possa cada vez avançar mais. E onde que o yoga entra em tudo isso? Foi um pouco mais para frente, não foi exatamente nessa época, mas foi numa hora que eu comecei a também me voltar um pouco mais para mim, porque durante muito tempo eu passei a me dedicar totalmente para ela. Eu nunca parei de trabalhar, porque o meu plano de saúde dentro da empresa onde eu trabalhava era maravilhoso. E sem aquele plano, eu não poderia dar os recursos para ela de todas essas terapias. Então, eu precisava trabalhar. Eu não tinha como ficar em casa e falar, deixa que eu vou fazer sozinha, porque eu nem saberia como fazer isso. Eu precisava de profissionais especializados para fazer. E com isso, essa dupla carreira, né, de fazer das 8 às 5 uma coisa, chegar em casa, pegar e fazer todas essas outras coisas para ela, foi fazendo com que eu desenvolvesse uma habilidade de fazer multitask, né? Ok. Só que também chegou uma hora que eu também precisava me cuidar, e porque você cansa, né? Afinal de contas, eu precisava ter o meu tempo, eu precisava ter o meu relax, fazer, me sentir gente de novo, porque até então eu era funcionária de um lugar e mãe no outro lugar. E aquele tempo para mim eu fui encontrar justamente em yoga, porque era aquele momento, aquela uma hora que eu ia lá, fazia aula e eu me sentia bem. Aquele bem-estar me trazia uma recarga de energia, de recarregar as baterias, que era muito importante. E cada vez eu fui fazendo mais e mais. E quando eu não ia lá no espaço fazer, eu fazia em casa. E assim fui caminhando para que as coisas pudessem ir seguindo. E então, onde eu digo que yoga está importante na minha vida, é que é justamente que fez com que eu pudesse trazer por aquilo que deveria ser um lazer, né, que é a minha horinha que eu tinha no meu espaço, eu consegui trazer os benefícios do que eu estava visualizando dentro da prática para a minha vida. Porque, afinal das contas, yoga não era apenas aquilo que eu estava fazendo lá no espaço, naquela uma hora, em cima do tapetinho. Eu comecei a descobrir que tinha muitas coisas por trás, que é toda a parte filosófica que está por trás do yoga, que na verdade que rege, que faz com que a gente se sinta bem, se sinta melhor, fique um pouco mais centrado e possa transmitir isso também para as outras pessoas. Então, foi aí que a junção das duas coisas veio. A yoga, Não sei se eu... a yoga ela trata de asanas, né, Lígia? Mas ela tem toda uma filosofia por trás que consegue fazer com que a gente tenha um distanciamento do problema, né? Tenha uma pausa antes de hiperreagir a um problema. Como é isso Isso. para você? Então, e o yoga que foi descrito por Patanjali, que foi uma pessoa que organizou isso num sistema e de forma ordenada, ele coloca que o yoga tem 8 partes. Os asanas, que são essas posturas que a gente vê mais frequentemente, e que a maioria das pessoas acha que é isso que é só o yoga, essa é a terceira parte.
antes de chegar nos asanas, a gente tem umas regrinhas que a gente chama de yamas e niyamas, que são preceitos, são como se fossem regras para que você seja uma pessoa melhor para você mesmo e para o mundo. Então, essas regras é como se fosse assim a base, a sustentação de tudo que faz com que o yoga seja o yoga que leva para o caminho da meditação. Os yamas e niyamas, eles têm como preceitos essa filosofia que vai trazer, por exemplo, quando a gente fala de não violência, ahimsa, é uma situação onde você treina no tapetinho não violência com você mesmo. Então, se você vai fazer a elevação de um braço, ou pensa num simples espreguiçar, que você vai se espreguiçar muito, você está fazendo um alongamento. Mas se você faz aquilo com o objetivo de mostrar ou de ir além daquilo que você pode, ou se você não consegue fazer o alongamento total, você vai tentar lembrar qual que é o seu limite. Quando você respeita o seu limite dentro daquele alongamento, seja no espreguiçar, na elevação de braço ou de colocar a mão no pé, você está fazendo um respeito a você mesmo. Então, respeitar o seu limite significa não ir além daquilo que você pode, então você não estaria se violentando quando você aquilo que você pode de encurtamento. Se você fez esportes a vida inteira, você vai ser uma pessoa que pode colocar a mão no pé facilmente. Se você é uma pessoa mais sedentária, que trabalha de uma forma mais parada, mais quieta, nunca fez exercício, não é uma pessoa que gosta de jogar, de praticar esportes ou atividade física, certamente colocar a mão no seu pé vai ser muito mais difícil. E aí que está a importância desse entendimento, porque quando você respeita o seu limite, se o seu limite é simplesmente trazer o corpo à frente e colocar as mãos no joelho, é esse o seu limite? E se você estiver bem com esse limite, está suficiente. Dentro do yoga, a gente entende que a gente progride através de um relaxamento. Então, não importa o quanto você faz, mas como você faz. Em cada coisa que você faz, você se aceitar, entender que aquele é o seu limite, que você pode progredir, mas através de uma prática. E não exatamente através do esforço. Então, você não progride porque você fez muita força, chegou, e aí depois você cansou e aí começa a sentir dor nas costas. Não é esse o objetivo. É você ir até onde você pode, e aí no dia seguinte você vai mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho. Ou seja, um progresso que seja contínuo, mas que onde você tenha um entendimento para que esse progresso não ultrapasse a sua capacidade, o seu limite. Então, quando você trabalha, por exemplo, não violência, a gente começa através do corpo. E como é que eu trago isso para a minha vida, para o meu cotidiano? Então, se eu vou confessar que eu sou muito ruim em matemática, de verdade. Eu tenho problemas sérios com números. Acho que por isso que eu fiz letras. Na brincadeira. Mas a verdade é que, assim, eu sou muito ruim mesmo. Então, quando você fala em fazer contas, para mim é um problema. Eu preciso de uma máquina. Porque eu sou tão ruim de matemática que eu não sei... De repente, eu erro muito. Eu não sei ter fazer uma análise mais... Uma coisa mais analítica, ter uma dimensão de números, é verdade. Então, eu tenho essa consciência. E eu posso ser aquela pessoa que eu vou falar assim, bom, eu não me conformo que eu não sei matemática e vou morrer de estudar até eu desvencilhar esse negócio. Eu poderia fazer isso, mas a verdade é que eu penso, então, a calculadora funciona para mim, então para mim está tudo certo, não é minha prioridade gastar meu tempo, minha energia, ou me frustrar, ou me sentir menos ou inferior, porque eu sou ruim de contas, entendeu? É um pouco da aceitação, né, de você ter essa limitação com a matemática, da mesma maneira que você teve a limitação de aceitar que teve uma filha deficiente. Exato. É isso exato. que o yoga, na verdade, consegue trazer através até do ahimsa, né, que é a não violência, que é aceitar até onde a gente pode ir, até onde não mais, né? E outra, Simone, assim, acho que até mais do que pensar da questão de aceitação de ter uma filha deficiente ou não, é aceitar que ela tem as limitações dela. Então, assim, do jeito que eu estou confessando que eu não sei matemática, ela pode ter uma série de não quesitos próprios do que seria o que a sociedade pede em determinados outros, mas de repente ela pode ter brilhantes em outras coisas também.
Então, por exemplo, eu brinco muito que ela não tem filtro nenhum, porque ela fala a verdade do jeito que é mesmo. E isso é interessante, por um lado, e é constrangedor em muitas outras situações também, porque ela fala, e simplesmente fala, mas ela, de repente, ela fala aquilo que ninguém tem coragem de falar. Então, se de repente ela achar alguém chato, ela vai falar assim, nossa, ela é muito chata. E fala na cara da pessoa. E às vezes a pessoa estava precisando ouvir aquilo, entendeu? Lógico, tem esse não filtro também pode trazer alguns constrangimentos. Mas o que eu quero dizer é que, assim, cada pessoa existe o lado bom, aquilo que você pode chamar de virtudes e aquilo que você pode chamar de sombras, né? Que você poderia melhorar um pouco e que se fizer sentido para você, você vai atrás e procura quebrar aquilo que você não tem a competência. Mas se não, fica feliz com aquilo que você tem. Eu tenho certeza que eu tenho outras virtudes melhores do que saber matemática puramente, entendeu? Então, é muito isso. Trabalhar não violência seria isso. Eu não preciso me violentar para dizer eu odeio matemática e eu preciso saber matemática. A menos que minha função exigisse isso. Mas se não, não. Eu acho que a gente pode se superar com outras virtudes que a gente pode descobrir dentro da gente mesmo. Lígia, você faz yoga há quanto tempo? Ah, faz muito tempo. Então, ó, eu vou te confessar uma coisa, que a minha mãe fazia yoga e me levava para as aulas dela quando eu tinha bem uns 10, 12 anos por aí. E ela ia num lugar lá em Moema, que não é o Marcos Rojo, era a professora Yara. Ela ia lá e me levava à noite porque não tinha com quem me deixar. Então eu fazia as práticas lá com ela. E aquilo me trazia uma sensação muito boa. Era bem Hatha Yoga mesmo. E a professora até lá me usava de modelo, porque eu era muito flexível, levanta a perna para cá, fazer aquele pouso sobre a cabeça. Acho que foi a única vez na vida que eu fiz o pouso sobre a cabeça, foi naquelas ocasiões, quando eu era muito pequena. Depois disso, eu tive uma interrupção, lógico, aí fui faculdade, casamento, filhos e tal, e fui voltar depois, sei lá pelos 30 anos, por aí. Então, deve fazer bem uns 20, 30 anos, por aí. Tem muitas vezes que você... Quer dizer, a yoga tem a proposta de deixar a gente mais equilibrada e não hiperreagindo a tudo que acontece no externo, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem momentos, né, que fica muito longe do ideal, né? Você me contou que ontem você ficou presa no elevador e que a yoga te ajudou muito, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Lígia. Então, acho que assim, pensar que a gente pode ter o controle sobre todas as coisas, é, é, você programa, tá? Você pode se antecipar. É o que eu ia até comentar agora sobre um dos niyamas, etapas, disciplina, de você poder ter uma regra, ter uma rotina, fazer as coisas do jeito que devem ser feitas, para você até ficar mais tranquilo na hora da execução de algumas coisas e você não se estressar tanto. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, eu tinha comentado com você, ontem eu tinha um compromisso ao meio-dia em casa e 11h20 eu entrei no elevador, que eu fui fazer umas compras, entrei no elevador, a porta fechou e parou. E não ia nem para baixo nem para cima, eu interfonei e o porteiro me disse que o técnico viria em 15 minutos. Os 15 minutos foram passando e nada acontecia, e aí virou 30 e virou 40, e finalmente o técnico apareceu depois de 40 minutos. E depois, ainda por cima, ele tinha que travar o elevador no alto do prédio para depois me resgatar lá embaixo. Enfim, isso tudo levou 1h10. Eu estava sozinha no elevador com as minhas compras. Eu tinha a opção de sentar e comer, beber tudo que eu tinha comprado ali. Mas a verdade é que eu não tinha nem fome para fazer isso, nem vontade. Mas eu comecei a pensar, bom, no primeiro momento eu fiz algumas ligações, porque a internet não funcionava lá dentro, mas o telefone funcionou. Depois eu pensei, falei, quer saber? Eu vou aproveitar esse momento que eu estou aqui. Antes, lógico, você tem aquele momento de ansiedade. Deixa eu pensar, bom, já ouvi falar que não é bom ficar em pé, então deixa eu ficar agachada. E sentei no chão. Aí eu falei, acho que eu tenho que cobrir a cabeça, porque se o elevador cair, acho que são só 2 andares, não vai ser um estrago tão grande, mas o espelho pode quebrar na minha cabeça, melhor eu proteger. Fiz toda uma análise da coisa, depois eu relaxei. E nesse relaxamento eu já tinha visto tudo que passa naquele outdoor eletrônico do elevador, já tinha decorado os telefones e tal, então foi um tempo bom.
Mas finalmente eu cheguei naquele ponto e falei assim, quer saber? Eu não tem nada que eu possa fazer. Eu tô presa e não adianta eu gritar, e não adianta eu ficar nervosa porque o técnico tá demorando tanto para me tirar daqui, porque uma hora eu ia sair, eu tinha essa confiança que isso ia acontecer. Como foi o que aconteceu? Lógico que se eu fosse claustrofóbica ou se eu tivesse aflição, tudo mais, seria uma situação diferente. Mas não foi o caso. Tanto é que quando eles me resgataram de lá de dentro, o técnico estava assim, mas a senhora é calma, né? Nossa, eu nunca vi uma situação dessa. Sempre que eu pego mulher no elevador nessa situação, elas saem batendo, gritando, xingando ou chorando. Eu falei, pois é, eu fiz meditação, então deu tudo certo. Olha, eu tive a oportunidade, Lígia, de viajar com você, fomos para a Índia juntas, né? E olha, eu admiro a sua calma, né? Eu acho que o yoga é grande responsável, mas acho que a vida trouxe também, né, essas possibilidades. Que a semana faz um mês, mais ou menos, sua filha ficou internada, Lígia. Quer dizer, não Foi, são foi. poucos os desafios, né? Os Não, não desafios são. eles acontecem e você vai lidando. E eu acho que o yoga ele ajuda muito com relação a isso, né? Eu entrei em contato com o yoga em 2008 e percebo que quanto mais pratica-se, mais consegue ter um pouco de diminuição da hiperreação diante das dificuldades, né? Principalmente diante da pandemia, né? Eu acho que a Não tenha pandemia dúvida. veio aí para fazer um teste bem importante, né? Na nossa conexão com o interno, porque o externo está realmente muito complicado. Então, É eu acho verdade. que praticando yoga, meditação, a gente consegue ter um pouquinho mais de serenidade ou um pouquinho menos de loucura. É, a verdade é que... pode falar, desculpa, te interrompi. Então, você passou aí por uma situação, a gente até ia fazer essa live antes, você passou uma situação com a sua filha, né, no hospital, e foi uma situação, acho que muito angustiante para você, né, perto das últimas que você passou, eu não sei se você lembra de uma tão difícil. Então, conta um pouquinho Não, pra gente. eu acho que assim, falar de yoga é falar de autoconhecimento, basicamente é isso, é você tratar bem você próprio antes de pensar até em tratar bem qualquer outra pessoa. Mas você tem que ter um autoconhecimento disso. Então, quando você se conhece um pouco melhor, isso ajuda você a ter esse momento de reação diferente do que seria uma resposta imediata, né? Do que seria uma reação imediata. Muitas vezes a gente bate de frente com alguma coisa, como eu falei, presa no elevador, eu poderia ficar xingando e berrando, mas o que queria resolver, né? Então, quando você consegue ter esse segundo de calma, presta atenção, o que que eu posso fazer? Dá para fazer? Ótimo, não dá para fazer? Vamos tocar em frente? É mais ou menos isso. E essa situação que eu passei com a Lívia há um mês atrás foi muito isso. Do nada, pela primeira vez na vida, ela foi internada por uma disfunção renal, que eu fui para o hospital, entrei no pronto-socorro para ela tomar soro, porque eu achei que ela estava desidratada. E no final das contas, ela tinha um batimento cardíaco super baixo, o coração dela estava batendo muito, muito, muito fraquinho. Ela não tinha mais força, não tinha energia. E do pronto-socorro, eles já me falaram, marca passo, UTI, varana. Eu falei, peraí, eu vim aqui dar soro só para a menina. Vocês não estão entendendo, acho que vocês confundiram a coisa. Olha o eletrocardiograma dela e dá choque, dá coisa. Ou seja, foi uma coisa super surpresa. E eu estava assistindo aquilo como se fosse IR, né? Eu falei assim, não, deve ser um filme, não é verdade isso que está acontecendo, porque será que é isso mesmo? E é um quase não realidade, não acreditando que estava acontecendo. E ao mesmo tempo dando força para ela, porque ela tinha um batimento cardíaco tão pouco que eles não conseguiam achar a veia, furaram ela muitas vezes para poder tentar achar aqui, ali, o outro, e aquela situação de caos total e muita gente em volta, porque era uma situação tensa. E não sobrou mais nada para eu falei, ok, então, como é que faz? Eu assino onde? Para onde que a gente vai? Eu vou ficar junto com ela, tal. Não, ainda tem a história da pandemia, né? O Covid estava no meio. Faz o teste, só depois de 3 horas que vocês vão poder subir para a UTI, se não tiverem Covid, porque senão vai ter que ir para outro hospital, tal. Então foi muito tenso, mas ao mesmo tempo, eu estava ali exatamente na mesma situação do elevador. O que que eu posso fazer? Nada. Nada, eu só posso assistir, dar minha mão para ela, segurar e falar, vamos, estamos juntas nessa, vamos ver o que vai acontecer. Então,
ou desesperador, ou ligar para 50 pessoas, alardear, tudo isso eu não resolveria, porque naquela hora o que eu precisava era ter calma, estar centrada, para poder transmitir calma para ela, porque ela também estava assustada, ela não sabia o que estava acontecendo também. Então, esse período, que no fim era para ser uma semana e acabou virando um mês de UTI, eu fiz desse um mês um momento assim, bom, estamos juntas, estamos aqui, o que que a gente vai fazer? Em momentos quando ela estava acordada, eu ligava o iPad, punha filmes, desenhos, e a gente assistia juntas. Numa fase anterior, onde foi um pouco mais complexo, que ela ainda não tinha chegado nessa fase de estar acordada e estar podendo conversar, tudo isso, eu fiquei muito mais tensa e vou te confessar que em muitas situações eu sentei e chorei. E muitas vezes eu virava para a parede e eu chorava sozinha. E aí, de repente, eu vinha uma enfermeira com aquele arsenal, né? Máscara, óculos, o avental, luvas e tudo mais. E a hora que elas me pegavam chorando, me abraçava, depois tirava tudo e começava tudo de novo. Porque você desmonta. Então, não dá para dizer assim que yoga resolve os seus problemas porque você vai ser a pessoa mais zen do mundo. Não, pergunta para quem me conhece, sabe que eu sou bem nervosa em muitas situações. Eu Porque não eu... vi ainda. Ah, você teve a sorte de não ver. Foi. Mas tem muitas e muitas situações onde o nervoso toma conta e você desaba. E tá tudo bem, é isso. A gente é feito de carne e osso, e não significa que porque você pratica isso, você vai ser de outro jeito. É como um corredor que para começar, para fazer maratonas, corridas, ele tem que praticar. Então a gente Quer dizer, pratica diariamente. quanto mais pratica yoga, você acha que mais você consegue entrar em contato com essa serenidade? Ah, eu acho que sim, ou pelo menos não é de serenidade, mas é essa história do autoconhecimento. Você começa a se perceber um pouco melhor. Então, se você sabe que a palavra carro vai te trazer um frisson, que você vai ficar nervosa, então você começa a treinar que ouvir carro, deixa eu me controlar quando eu ouvir essa palavra. Então, aí eu vou ouvir, vou parar e pensar. Então, mas pelo menos vocês têm essa percepção. Então, ter essa percepção é muito boa, porque aí você começa a lidar um pouco melhor. Então, quando alguém te fala alguma coisa meio torta, você antes de reagir, você fala, bom, eu sei que essa forma de falar me incomoda um pouco, mas ao invés de eu reagir, às vezes você me fala uma coisa assim, e, tipo, não teria porquê, você não falou por mal, mas é o seu jeito de falar. Então, é essa pegadinha, porque o outro não significa que, porque você falou desse jeito comigo, que eu tenho alguma coisa contra você, mas é alguma coisa lá atrás que me incomoda em determinada fala, que de repente eu vou reagir com você. E não Aham. tem, e é isso que a gente tem que aprender, é como lidar com essas palavras, com sentimentos, com forma de expressão. Então, a gente até comentou outro dia que hoje em dia, como a comunicação está tudo pelo WhatsApp, né? E as pessoas dificilmente se falam, porque, lógico, por conta da pandemia também. Mas até por vídeo já é mais difícil, mas quando você manda mensagem de áudio gravada no celular, as pessoas têm pressa, né? Existe essa pressa. Agora tá todo mundo muito assim. Então, ó, tá bom, ok. Ah, por que não gastou um segundo a mais para fazer uma frase completa, de perguntar, oi, tudo bem? Aqui eu também, então queria só te perguntar tal coisa assim, assado. Não, você já pergunta. E aí, Simone, que horas vai ser? Entendeu? Ao invés de, oi, Simone, tudo bem? Tô aqui, gostaria de saber em que horas que vai acontecer o evento e tal. Pronto, é isso que você faria no normalmente, certo? Mas a tecnologia também está fazendo com que a gente diminua muito até o número de palavras que a gente vai usar, a forma de expressão e até o tom que a gente usa. Então, se você escuta os áudios que você manda para as pessoas, começa a revisar isso daí. Se você escuta e fala, nossa, eu falei tão séria com essa pessoa, eu falei tão curta com essa pessoa, eu poderia ter gasto um pouco mais de tempo para poder fazer a outra pessoa entender um pouco melhor isso. Mas tem um lado bom também, que eu acho que é quando você recebe uma mensagem que você não gostou muito, ao invés de pegar o microfoninho ali do WhatsApp e já sair gravando, respira um pouquinho e né, pensa no que você vai responder. Porque aí você responde de uma forma mais agradável para quem está lá do outro lado, e quem sabe a outra pessoa se liga e volta retorna para você com uma frase um pouco mais gentil, mais educada. Eu acho que tem
essa dupla possibilidade da gente aperfeiçoar a forma de contato que a gente está fazendo com as pessoas. Aham. É, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e aí já é o suficiente. Ultimamente as pessoas estão muito bombásticas, né? Elas estão explodindo por muito pouco, né, Lígia? E eu acho que isso traz, através do yoga, um distanciamento desse nível de explosão, né? Quer dizer, quando você pratica yoga, meditação, você consegue lidar um pouco melhor com tudo que está acontecendo do lado de fora. E nesse sentido, né, você teve que ficar com a Lívia, né, que é... Aliás, ela tá aí, não? Pra gente falar um oi pra ela, não? Não, acho que não. É, você teve que lidar com ela dentro de casa, né? Porque vocês ficaram as duas dentro de casa, né? Foi, nossa, A pandemia, o que durante. não é fácil. Como foi isso, Lígia? Foi bem interessante. Logo no começo eu brincava com todo mundo e falava assim, nossa, das duas vai ficar uma, e eu tenho certeza que não é por causa do Covid, não. Porque é muito tempo juntas. Então, a vida inteira eu trabalhei fora e nunca estava em casa. E de repente eu estou em casa. E agora vem a pandemia e as duas estão em casa. Ela também tem o trabalho dela, ela passa metade do dia fora quando vai trabalhar e tal. E aí a gente começou a descobrir que criando oportunidades para as duas ficarmos ocupadas, foi muito interessante. Uma que eu nunca tinha passado tanto tempo com ela, e nem ela comigo, e outra que a gente não sabia nem das possibilidades. Por exemplo, ela não gosta de ler. E aí eu insistia muito para que isso acontecesse. Aí um livro que era tema de um filme que ela já tinha assistido, que ela mesma tinha comprado o livro, mas nunca abria, era um livro grosso até. Eu falei, que tal se você começar a ler? Porque enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, você está lendo, depois você escreve um resumo, que é a forma de exercitar a escrita também. E aí eu leio o resumo, aí você me conta. E aí foi acontecendo isso. Então, por exemplo, ela leu o livro, a gente jogou, fizemos cookies, aprendemos. Eu comecei, teve muitos dias aqui que eu estava tão cansada de essa história de cozinhar, né, e não ter ajuda para fazer tudo isso. Já não aguentava mais e ela, o que nós vamos almoçar? Eu falei assim, eu não aguento mais, vai você para a cozinha fazer alguma coisa. Mas eu não sei cozinhar. Eu falei assim, eu não sei, se vira, procura na internet e faz alguma coisa. E aí Ela ela foi. fez, ela foi e achou na Uau! internet. Primeiro, ela só achou na internet, copiou num pedaço de papel a receita inteira, foi para a Olha, cozinha. E aí, quando eu vi, saiu um omelete que depois ela chamou. Era omelete, mas ficou ovos mexidos. Mas tá tudo bem, né? Tá ótimo, porque tá valendo porque ela fez do jeito dela. E eu acho que é isso, assim, a gente dá essa liberdade de você, dar oportunidade, dar liberdade, tentar, dar trabalho pra caramba, né? A gente ensinar e deixar fazer. Então, nessa linha dos yamas e niyamas, um dos temas é o desapego, a parigraha, que é bem interessante da gente pensar em relação a filhos, em relação a relacionamentos, em relação a objetos que a gente tem. Não é só o desapego de se livrar das coisas que você não está usando mais, mas é de como você lida com a relação posse, né? E falo de filhos porque filhos está mais perto, porque a gente pensa muito em como lidar com essa coisa do filho tá querendo ir embora de casa, ou o filho que precisa ir trabalhar. Como que eu deixei ela ir trabalhar, por exemplo? Eu poderia ter tido a ideia de falar, não, eu te levo e vou te buscar, porque você não vai sozinha. Mas eu também trabalhava, como é que eu ia fazer isso com ela? Eu ia contratar alguém, eu não tinha condições de contratar um motorista para levar e buscar. Então vamos de ônibus, eu vou te ensinar a ir de ônibus. Então, durante muito tempo, eu fiquei entrando no ônibus junto com ela, atravessa, passa na catraca, senta do outro lado, vai descer nesse ponto. Quando chegar aqui, você atravessa a rua, olha o farol, olha a faixa de pedestre, vê se não vê ninguém do lado, e aí finalmente você vai chegar no seu trabalho. E aí fiz isso várias vezes, era sempre no final de semana. E aí eu comecei, finalmente agora você vai sozinha. E aí eu ia atrás, sem ela saber, ela entrava no ônibus e eu ia seguindo atrás. E aí eu ia seguindo atrás do ônibus. Agora imagina que eu era, sei lá, eu não lembro o nome do ônibus. Vamos dizer que é Jardim Miriam, que ela tinha que buscar para chegar até em casa. E eu nunca soube que tinha o Jardim Miriam vermelho e o azul. E ela entrou no azul e eu sempre tinha ensinado no vermelho. E quando eu vi que ela entrou no azul, imagina eu na Santa Amaro, no corredor de ônibus, eu buzinando do lado e falando, moço, minha filha tá aí dentro, Lívia, desce. Um escândalo, um horror.
Mas mães fazem isso, e eu acho que não são mães só de especiais, qualquer mãe faz isso, sempre vai ter a preocupação de como que seu filho vai se virar, como vai ser, eu sempre falo, cito isso muito do meu filho Lucas, que ele também passou pelas mesmas situações de com quem você vai sair, mas ele é do bem? E não tem drogas aí no meio, né? E você precisa ser atleta, vai jogar, vai fazer alguma coisa, porque você tem que fazer esportes para não se meter com drogas. Ou seja, a gente sempre vai ter essa preocupação, seja com quem for, né? A pessoa que está mais perto de você, com quem você ama, quem está perto, quem você quer o bem, você vai se preocupar de uma forma muito intensa. E o que é o se preocupar tendo esse desapego, né? Então eu falo muito que eu criei os filhos para o mundo, porque eu sei que eles não são meus. Eu sei que eles são do mundo. Até porque, pela ordem, eu não vou estar aqui para sempre. Então, eles têm que aprender a se virar. Então, ensinar a Lívia a andar de ônibus, a lidar com dinheiro, a fazer comida, é necessário. E não é porque ela é especial, porque ela tem a possibilidade, a questão de ensinar. E é o que eu falei, dá trabalho. Significa que ela vai sujar a cozinha inteira, significa que ela vai se perder no ônibus, mas se não for assim, a gente não vai estar ensinando de verdade. Quando eu falo de direitos da pessoa com deficiência, de direitos de qualquer um de nós. E no final das contas, quem é o deficiente, né? O que é que a gente não enxerga na gente que possa ser uma deficiência que a gente não está enxergando? Então, acho que é muito importante, antes da gente apontar aquele que está diferente, vamos tentar apontar o que está diferente de dentro da gente, que não é o comum, aquilo que faz com que a gente não veja o outro como igual. Acho que a gente tem que partir do ponto que nós somos todos feitos lá do mesmo cara, ele que protege a gente, ele que nos orientou. Eu acho que é isso aí. A gente tem que caminhar no sentido de entender que todos somos iguais, uns têm mais possibilidades, outros têm menos, mas todos nós temos valor. Então, quanto mais a gente valorizar aquele que está do lado, maior a chance da gente viver bem com a gente mesmo. E dentro do yoga, eu acho que é um caminho bem de autoconhecimento que faz com que a gente traga essa percepção e que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Legal. Lígia, depois de 35 anos trabalhando numa empresa, né? Lígia era secretária. Você resolveu mudar, né, de profissão, entre aspas, e agora está dando aulas de yoga. Conta um pouquinho para mim, Lígia. Assim, Simone, eu queria até falar, comecei a falar aqui no início sobre o seu caminho, a sua trajetória, né? Você é empreendedora, né? E aí eu sempre pensava isso, eu trabalhava nessa multinacional americana, secretária do presidente, etc. Tinha um cargo super bom, era super respeitada, mas eu sempre vinha com aquele questionamento, mas e se a empresa fechar? E se a gente for vendido? E se eu for despedida? O que eu vou fazer da vida? Eu não sei fazer outra coisa, porque eu entrei lá como estagiária e ali fiquei. Fui para trabalhar um ano, pagar minha faculdade e depois sair, né? Queria viajar pelo mundo, fazer coisas e nada disso aconteceu. Eu fiquei. E fui a pessoa mais feliz do mundo, sempre, porque eu adorava o que eu fazia. Mas eu não conseguia me ver fazendo outras coisas. E é nesse ponto que eu falo: será que cada um de nós não é uma pessoa empreendedora que pode fazer também o seu caminho? Porque assim como você um dia definiu ter uma empresa, antes disso você era uma pessoa que resolveu inventar fazer alguma coisa. Então, quando eu era funcionária de um lugar, eu achava que só sabia fazer aquilo. E de repente, quando eu saí, virar a chave, a yoga era uma coisa que já estava na minha vida, e quando eu percebi que fazia tão bem para mim, que eu poderia tentar passar aquilo que eu sentia para outras pessoas, eu percebi que eu também poderia ser uma empreendedora. E não estou falando de tamanho de empresa, nem do tamanho do negócio que pode ser, eu estou falando de passar para outra pessoa aquilo que me faz bem, transformar a vida de outra pessoa como transformou a minha vida. Então, nesse caminho, eu acho que todo mundo tem essa possibilidade. É questão de olhar internamente, ver aquilo que a gente sente de verdade para poder se completar, fazer com amor, fazer com carinho. Dentro da empresa, eu me sentia muito feliz e eu sempre fui muito bem. Para mim, trabalhar era divertido. Não era aquele trabalho que eu nunca fui trabalhar com raiva, tinha que levantar cedo, ou vou encontrar aquele cara chato. Não, sempre foi divertido. Eu gostava de encontrar pessoas e fazia bem feito e fazia o melhor que eu podia. E tinha áreas que não eram a minha área e eu fazia aquilo que eu podia fazer.
E assim hoje é com yoga, então eu acho que assim, eu não tenho a intenção de ser a professora de yoga, nem fazer todas as posturas para mostrar que eu sou professora de yoga, eu tenho que fazer todas as posturas. Não, acho que dentro do yoga tem tanta coisa boa que a gente pode demonstrar, passar para frente e fazer as pessoas entenderem que aquilo faz tanto bem, que não significa que são só as posturas, mas o autoconhecimento que yoga pode trazer é um benefício muito grande, que é isso que traz o bem-estar. Então, é por isso que eu sou feliz. Eu sou feliz fazendo o Esse que eu seu, faço. Eu tenho esse muita seu sorte de fazer projeto. as coisas que eu gosto, entendeu? Na verdade, e aí é o que vem. Será que é sorte ou será que eu simplesmente estou gostando de fazer o que eu faço? Porque aí deixou de ser trabalho e está sendo prazer. Que bom. Você merece, Lígia. Nós todas. É questão de achar o caminho. E você dá aulas de yoga na internet e agora está com Então, esse projeto de poder ajudar as pessoas a transformarem a sua vida. Como é esse projeto? Para elas também conseguirem entender que elas são empreendedoras e conseguem correr atrás daquilo que elas sonham. É um pouco isso? é um pouco isso. O tema é assim: qual é qual é a vida que você vai escolher viver? Porque assim, a gente tem opções. Eu, outro dia eu escutei uma palestra do professor Stephen Little e ele falava isso, né? Sabe quando você vai no oftalmologista e ele põe aquelas letrinhas lá na frente e aí põe uma lente mais para cima e outra mais para baixo, fica maior ou menor, e aí ele começa a perguntar: ficou melhor ou ficou pior? Aí ele muda a lente: ficou melhor ou ficou pior? Então é mais ou menos isso. Eu achei aquilo muito interessante porque é isso que no nosso dia a dia a gente deveria fazer todos os dias. Aquilo que você faz, ficou melhor ou ficou pior? E o que é que a gente escolhe no nosso dia a dia, né? A gente pode escolher ser um sofredor, estar sempre descontente, ver o lado negativo das coisas, como a gente pode escolher falar: puxa, hoje eu não fiz nada, que bom, eu tive a oportunidade de não fazer nada. E no dia seguinte você ter 1 milhão de coisas e sair reclamando: nossa, eu tive que fazer tanta coisa, mas que bom, eu fui produtivo e fiz tantas coisas. Não é exatamente ser poliana, mas é tentar ver o lado bom das coisas para que fique mais agradável para você mesmo. Porque se você não estiver bem com você, dificilmente você vai conseguir passar para as pessoas que você pode fazer alguma coisa especial, pode fazer alguma coisa boa, que possa ser interessante para outras pessoas. E eu acho que o objetivo é isso: a gente interagir e tá bem com a gente mesmo, principalmente para que a gente possa também passar essa alegria para outras pessoas. Legal, Lígia. Foi um enorme prazer falar com você. E vamos juntas, né, nesse caminho, tentar disseminar cada dia mais os benefícios que o yoga traz para todas as pessoas que entram em contato com ele, ainda mais da maneira como a gente aprendeu, né, com o mestre Marcos Rocha. Começa com o Marcos Rojo, com certeza. Ele sempre foi muito especial nas nossas vidas, fez toda a diferença. Na minha, particularmente, muito. Eu tenho muito a aprender, ainda aprendi muito, mas não tem fim. E é como Não, ele mesmo diz: quando você acha que você aprendeu tudo, então tá tudo errado, porque acho que é um isso. caminho que não tem fim, você tem que sempre continuar. É Eu isso aqui aí. te agradeço a participação, de Um poder estar beijo aqui, falar um grande. pouco com Obrigada. vocês. E agradeço muito. Sucesso para você, que você consiga comemorar muitos aniversários mais aí do Espaço Amém. Simone E Zagalo. a próxima Lívia vai participar. Ah, tá bom, tá jóia. Um beijo. Tchau, Valeu, tchau. querida. Obrigada, tchau. Namastê.